E aí galera, beleza? Agora a gente vai começar a falar sobre um tema muito importante que é educação para o amor. Você tá me entendendo? Galera, para falar sobre educação para o amor, eu queria contar para vocês uma pequena história que aconteceu um dia desse. Um dia desse eu tava lá na minha casa, no meu quartinho muito de boa, tá ligado? E aí eu pensei, pô, velho, que sede. Fui lá na cozinha, mas no meio da cozinha o que é que eu encontro? Um bolo de cenoura, velho. Aí eu olho assim, caraca, velho, minha mãe é uma mulher santa. Um bolo de cenoura pra mim, né? Com aquela coberturazona assim de chocolate, é uma maravilha, não é verdade? Peguei um pires, né? Cortei o bolo, botei um pedaço e voltei pro meu quarto. Aí quando eu cheguei no meu quarto, velho, eu prestei atenção, caraca, que sede! Eu não peguei o copo d'água, acabei me confundindo com aquele bolo de cenoura. E é isso que acontece, meu amigo. Às vezes o relacionamento, existe amor de verdade, existe um garoto que ama uma garota, eles se amam de verdade. Mas muitas vezes esse bolo de cenoura, meu irmão, acaba impedindo que o relacionamento cresça segundo os desígnios de Deus. Aquilo que era para se conhecerem, para poder criar uma intimidade muito maior um com o outro, acaba se tornando só um parque de diversão, você tá me entendendo? Muitas vezes acontece de que aquele bolo de chocolate, se é que vocês me entendem, que muitas vezes parecia, né, ser o grande coisa dentro do relacionamento, que era para aproximar os dois, nós notamos que ele vai afastando, não é verdade? Ah, velho, tu tá dizendo então que não pode ter nenhum tipo de atração dentro do namoro, dentro do relacionamento. Não tô dizendo isso, meu amigo. Aqueles desejos que Deus colocou dentro do teu coração, eles devem servir a um propósito maior. Se esse desejo ele te impulsiona só a te conhecer o corpo daquela menina, se não te impulsiona a doar a tua vida por ela, né? E é claro, a recíproca é verdadeira para as meninas. Eu digo para ti, meu amigo, que falta algo mais, falta uma conversão sincera, uma conversão verdadeira dentro do teu coração. Falar sobre pureza de coração, falar sobre educação para o amor, não significa uma anulação, velho, da tua identidade, mas significa, na verdade, uma transformação dos teus desejos para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é direto, né? E essa pureza de coração, ela não é conseguida só com a negação, mas com a força do Espírito Santo. Dentro de nós, galera, existem diferenças cruciais entre o homem e a mulher. Isso acontece até mesmo dentro do teu relacionamento. Presta atenção. Se a menina e o menino se relacionarem e forem iguais, nunca ia dar certo. O homem, por exemplo, ele é um cara muito mais ligado para os valores do corpo, né? Por exemplo, vamos ser bem sinceros, né, meninos? Olhem comigo. Você olha para uma mulher, a primeira coisa que você olha para ela é os seus valores, é se ela é uma menina direita, se ela é uma menina comprometida com sua família. Não, né? Infelizmente, a primeira coisa que nós olhamos para a mulher é o seu corpo. E as mulheres, elas, claro, olham para o corpo, mas as mulheres têm uma sensibilidade muito maior para poder ver os valores que o homem tem, na maneira como ele se veste, na maneira como ele fala, né? Há estudos psicológicos que mostram que o homem e a mulher são tão diferentes que a mulher tem muito mais capacidade de perceber o homem, né? Isso mostra que o homem e a mulher têm sensações, maneiras de perceber o mundo totalmente diferentes. Até mesmo assim no corpo do homem. O homem tem muito menos zonas de geração de prazer. É por isso que no prazer no homem é muito mais intenso. Como ele tem menos zonas, e aí o prazer se torna muito mais intenso, porque é muito mais pontual. A mulher já pelo contrário, né? Ela tem muito mais zonas erógenas, ou seja, muito mais zonas de geração de prazer. Então, entre aspas, ela é muito mais acostumada. Então, para excitar uma mulher é uma coisa muito mais difícil, né? O Padre Léo, ele fala que o homem é como um fogão a gás, né? Tu acende lá o palito de fósforo, acende o gás e o negócio já acende, né? Mas também para apagar é rapidinho, né? É uma coisa muito rápida. A mulher é como um fogão a lenha, né? Tu tem que ir lá, né? Botar a lenha, né? Lá e deixar a coisa depurar, né? Fazer um esforço, abanar, né? Botar primeiro palha pequena e assim por diante, né? As mulheres, elas são muito mais ligadas nos valores, pessoal. É por isso que a gente vê assim uma certa injustiça, né? Eu tô brincando, pelo amor de Deus, viu, pessoal? Uma certa injustiça social, né? Mulheres lindas namorando com cabas feios que são, né? Eu tô brincando, pessoal, né? Mas por quê? O homem, ele é muito mais ligado no corpo, enquanto a mulher é muito mais ligada nos valores. E aí eu lembro bem, na época que eu coordenava um grupo de jovem, uma garota veio partilhar comigo, né? E ela, no final de contas, ela perguntou assim, Deus, mas eu não entendo. Por que o homem e a mulher têm que viver a castidade até o casamento, né? Em suma, ela pensava que devia ser assim, né? Você vive a castidade até o casamento, depois que casou, né, um fatality que você pode dar, né? Pode fazer qualquer coisa, tudo tá liberado, né? Cara, mas as coisas não são assim não, velho. Castidade não é você negar a sua sexualidade, os seus impulsos sexuais, mas é você direcionar tudo isso para o amor, meu irmão.
se mesmo dentro do casamento, né? Dentro da relação conjugal. Olha que diferença. O homem e a mulher não estiverem ali manifestando o amor de um para o outro, se no caso o homem estiver usando da mulher, né? E a mulher estiver usando do homem, ainda que os dois concordem com isso, aí não existe um relacionamento casto dentro do casamento. Porque a castidade, pessoal, ela não é de modo algum a negação da nossa sexualidade, mas é a afirmação de um valor supremo, o valor do amor que nós temos para o outro. Queria agora ler com vocês uma passagem de teologia do corpo mesmo, né? Assim, o que João Paulo II fala concretamente nas suas catequeses, né? Embora a conservação do próprio corpo com santidade e honra se consiga mediante a abstenção da impureza, e tal caminho ele é indispensável, todavia frutifica sempre na experiência mais profunda daquele amor que foi inscrito desde o princípio no coração do ser humano, segundo a imagem e semelhança de Deus, e portanto também no seu corpo. A pureza é a glória do corpo humano diante de Deus. A pureza é a glória do corpo humano diante de Deus. É a glória de Deus no corpo do humano, através de qual se manifestam a masculinidade e a feminilidade. Da pureza brota aquela singular beleza que penetra toda a esfera da recíproca convivência dos homens e consente que se exprimam na simplicidade e profundidade, a cordialidade e a autenticidade da confiança pessoal. A pureza, pessoal, não é você simplesmente negar, deixar de lado as impurezas, né? Todas aquelas práticas que nós bem conhecemos, como a masturbação, a pornografia, é muito mais do que isso. É você colocar o valor da pessoa acima de tudo isso. É você mostrar, pessoal, que você ama tanto aquela pessoa que vale a pena esperar. Ah, Deusimar, o que tu tá falando é uma besteira. Muita gente diz isso, você tá me entendendo? É uma pura besteira isso daí, rapaz, a sociedade hoje, né? Sexo é liberado, né? Assim. Mas não é, velho. Não é besteira. As taxas de separação em pessoas que procuraram ter um namoro casto, ou seja, sem ter relações antes do casamento, são a metade do que as dos demais casais. Ou seja, não se leva em conta ainda, né, nessas pesquisas, outros fatores que são muito importantes. Mas, levando em conta somente o fato do relacionamento sexual antes do matrimônio, a taxa já é a metade. Isso é uma coisa incrível, pessoal. Não é uma besteira, não é uma historinha. Procurar viver a castidade não é uma coisa para padre, para feira não, velho. Procurar viver a castidade é uma coisa para quem quer se casar bem. Lá no livro do Cântico dos Cânticos, nós temos lá dizendo que a mulher é como um jardim fechado e que só ela tem a chave. Talvez nós, né, homens, por nosso falso cavalheirismo, né, não tenhamos a coragem de roubar essa chave, né? Porque nós somos pessoas boas, não é verdade? Mas nós temos a nossa maneira de conseguir fazer com que ela dê, forçar com que ela dê essa chave para nós. É verdade ou não é? E aí por meio de pressões, né, por meio de conversas, que muitas vezes se tornam mais importantes no relacionamento. Nós notamos que por a mulher ser mais psicológica e o homem ser mais corporal, quando existe um relacionamento imaturo, e nós precisamos falar sobre isso, você tá me entendendo? O homem e a mulher, eles têm um relacionamento que eles não se conhecem, porque a mulher ela vai pensar assim, sabe de uma coisa, velho? Eu gosto tanto dele, eu queria ficar tanto junto com ele, que eu vou dar o meu corpo para que em troca ele me dê carinho. E o homem, né, ele vai dizer assim, velho, eu gosto tanto dela, eu quero estar sempre junto com ela, então eu vou dar sempre carinho a ela para que ela me dê em troca o seu corpo. Então eles nunca vão se conhecer de verdade, nunca vão aprofundar o relacionamento, porque vão ficar nessa superficialidade. Vamos dizer que os seus corpos vão se encostar, mas a sua interioridade, aquilo que tem dentro do seu coração, nunca vão se conhecer. Quando o relacionamento ele se torna muito sexual antes do tempo, daquele tempo previsto por Deus, muitas vezes as mulheres sentem uma decepção profunda com relação a isso, e não é diferente com relação a nós homens. Uma decepção profunda porque, eu não sei se vocês lembram, mas eu já falei um pouco sobre aquela profecia do nosso corpo, porque o nosso corpo ele está começando a falar uma profecia que não é verdade. A nossa entrega do nosso corpo ela não corresponde à entrega dos nossos corações. Isso gera frustração no coração do homem e no coração da mulher. Vamos colocando frustrações por cima de frustrações, máscaras para encobrir tudo isso. Enquanto Deus não nos chamou para nada disso. Deus colocou uma sexualidade dentro do nosso coração para nos apontar para o alto, para um amor de verdade, para uma doação de coração. E aí dentro dessa doação de coração, existe sim o prazer, mas ele não é o mais importante.
A vida da pessoa é o mais importante. Aquela pessoa em que eu amo é o mais importante. O próprio Tomás de Aquino, né, aquele santo lá do século XV, acredite, mesmo Tomás de Aquino falou sobre o sexo. Ele falou, né, que quando o homem e a mulher, antes do pecado, tinham relações conjugais, o seu prazer era muito maior do que o prazer que eles sentem hoje. Porque esse prazer ele é afetado pelo pecado. Porque o prazer de antes era um prazer corporal unido a um prazer espiritual. E hoje não. Hoje é um prazer que muitas vezes, perdão por falar, para no corpo. E esse caminho, galera, ele não é completamente negativo, ele é necessário uma educação para o amor, velho. Presta bem atenção. Muitas vezes nós não somos educados para o amor. Claro, talvez tu tenha sido educado a sentar numa mesa, a comer de garfo e faca, né? A não falar de boca cheia. Mas para o amor de verdade, a renunciar a certas coisas que você ama pelos outros, muitas vezes nós não fomos educados para isso. E aí essa educação, ela começa por um caminho que essa pedagogia muitas vezes é um caminho que é duro, de não olhar determinados tipos de sites, de não olhar para determinados tipos de revistas, a verdade não é. Velho, e muitas vezes se tu sabe, né, que tu vai entrar no computador naquela hora e não vai conseguir não olhar essas coisas, evita entrar até mesmo no computador. Se você sabe que não vai conseguir namorar sozinho com tua namorada na casa dela de noite, velho, não vai, porque tu sabe que vai dar errado. Porque tu sabe, meu irmão, que no meio do caminho tu vai encontrar aquele bolo de cenoura, tu lembra? E isso, ó, vai colocar um monte de confusão dentro da tua cabeça, gerar arrependimentos. E o verdadeiro amor, ele nunca é arrependido. Esse caminho de amor, galera, ele é necessário uma pedagogia, uma educação para o amor. E aí, galera, eu vou terminar esse vídeo com outra passagem de João Paulo II, porque o cara é rochedo, o cara é bom demais, né? Ele fala: acontece assim que o corpo do homem já não é apenas seu. E não só pelo motivo de ser corpo da pessoa, que merece aquele respeito, cuja manifestação no comportamento recíproco dos homens constitui a virtude da pureza. Ou seja, esse respeito se chama de virtude da pureza, não é verdade? E o corpo do homem não é apenas seu. É por isso que o apóstolo Paulo escreve: o corpo é templo do Espírito que habita em vós, que vocês receberam de Deus. Pretende indicar ainda uma outra fonte da dignidade do corpo, precisamente o Espírito Santo, que é também fonte do dever moral que deriva de tal dignidade. Ou seja, o nosso corpo, ele não merece tal respeito somente porque é um corpo de uma pessoa, mas porque ele é templo de Deus. E através do nosso corpo, nós manifestamos Deus para o mundo. E através do corpo das pessoas, nós conseguimos ver a glória de Deus no mundo. E aí eu termino mais esse vídeo e eu falo para vocês, uma educação para o amor é completamente necessária, você tá me entendendo? Não esqueça, galera, de curtir o vídeo, de compartilhar, de mandar para o máximo de pessoas possíveis, porque esse caminho de castidade, esse caminho de viver a vontade de Deus, esse caminho de teologia do corpo é completamente possível, você tá me entendendo? Tchau. Podia terminar assim, tchau. Thank you.